inclusão e igualdade de oportunidades. Hoje vamos falar sobre as cotas raciais, tanto na educação quanto nos concursos públicos. Essas políticas têm transformado o acesso à universidade e ao serviço público no Brasil. Mas como funcionam? Quais mudanças essas medidas podem trazer para a nossa sociedade? É o que vamos descobrir juntos. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Você já deve saber que mais da metade da população brasileira é negra. Segundo o IBGE, negros e pardos somam mais de 100 milhões de pessoas. Mas apesar de serem maioria, ainda enfrentam desigualdades profundas em renda, educação e mercado de trabalho. O Brasil é um país de muitos rostos. No Maranhão, por exemplo, 8 em cada 10 pessoas se declaram negras. A diversidade brasileira se revela em cada canto do mapa. Aqui temos a distribuição da população negra no Brasil por regiões. No norte aparece um tom mais escuro, já que 76% da população se considera negra ou parda, a maior concentração no país. A região Nordeste está num tom intermediário, com 72,6% de pessoas negras ou pardas. Em tom mais claro vem a região Sul, onde 27% da população se declara negra ou parda. Minas Gerais, estado com mais de 20 milhões de habitantes, reflete essa realidade nacional. A maioria dos mineiros se identifica como negra ou parda. No norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, os percentuais são mais altos, enquanto no sul do estado e na Zona da Mata, a maior presença de pessoas que se declaram brancas. Historicamente, o Vale do Jequitinhonha foi marcado pela exploração de diamantes e por séculos de desigualdade social. Hoje é uma das regiões mais pobres do estado, com baixos indicadores de renda e de desenvolvimento humano. No norte de Minas, a realidade também é de desafios. Altos índices de pobreza, menor acesso à saúde e educação e forte presença da população negra em ocupações informais. Ao mesmo tempo, essas regiões são ricas em cultura, refletindo a força da identidade afro-brasileira. O Vale é reconhecido pela cerâmica, bordados e música popular. O Norte preserva as tradições em festas, culinária e manifestações religiosas. Esses contrastes mostram que, apesar dos desafios, o Norte e o Vale do Jequitinhonha são territórios de resistência e de valorização da cultura negra, fundamentais para entender a diversidade de Minas Gerais e do Brasil. A gente tem que lidar com essas assimetrias sociais que ocorrem na nossa população e isso só vai se dar de maneira concreta por meio de política pública, né? Que, de fato, consiga reparar e dar dignidade para a população negra. Como vimos, o Brasil é um grande país marcado pela diversidade, mas também por desigualdades profundas. Historicamente, é a população negra que enfrenta os maiores desafios. No mercado de trabalho, os salários são menores e as oportunidades mais restritas. Na educação, o acesso às universidades cresceu, mas ainda há barreiras que dificultam a permanência e a conclusão dos cursos. A violência também atinge essa população de forma desproporcional. Jovens negros são as principais vítimas de homicídios no país. E na política, apesar de avanços, a representatividade ainda está longe da ideal. Esse quadro revela que a cor da pele continua a ser determinante nas chances e destinos. Superar esses obstáculos é essencial para construir um país mais justo e igualitário, onde a diversidade seja motivo de orgulho e não de exclusão. O racismo, a filosofia dele é justamente nos colocar inferior para o mercado de trabalho, né? Menos inteligente, aí os piores salários é para nós, né? Falta de capacidade, uma série de situações que nos colocaram que não justifica. Chegamos a um ponto, né, de ter um país que puxa o carro da desigualdade, né? Ele está no topo da desigualdade, né? E na América Latina puxa o ranking dos milionários. O Brasil é o primeiro país em termos de milionários, né, da América Latina e campeão na desigualdade a nível mundial.
Ao longo dos anos, a Assembleia de Minas deu passos históricos na luta contra o racismo. E em 2025 foi sancionada a lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. O Estatuto garante direitos fundamentais à população negra e aos povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas e ciganos. Entre eles estão o acesso à saúde, educação, moradia, trabalho, cultura, segurança e a justiça. A lei reconhece diferentes formas de racismo: o estrutural, institucional, interpessoal, socioambiental e religioso, e determina que o Estado crie políticas públicas para enfrentá-los. Na saúde, por exemplo, o Estatuto prevê atenção especial às doenças que afetam mais a população negra e o combate à violência obstétrica. Na educação, assegura acesso e permanência nas escolas e universidades, fortalecendo a identidade e a autoestima de crianças e jovens. O Estatuto também protege tradições religiosas e culturais, valoriza o patrimônio afro-brasileiro e indígena e promove ações afirmativas no mercado de trabalho. A sociedade hoje é diferentemente de 20, 30 anos atrás, em que, por exemplo, eu não poderia conversar isso dentro da minha própria casa. Hoje isso sai de um lugar, hoje não, já faz algum tempo, sai de um fórum familiar, individual e ganha uma cena política. Então, falar de uma conquista de uma política pública significa trazer para o espaço público o debate. E aí é sair do lugar da individualidade, do individualismo e fazer um debate sério, público. Como isso é importante. E aí o que está em jogo é um novo projeto de nação. Toda a estrutura do Estado, da forma que é tratada hoje, ela caminha para manter a gente segregado. Você vai ver a qualidade do transporte, sabendo que o município da região metropolitana, na sua maioria, população negra e tal, o transporte é caótico, é caro, não segrega. Você vai para a educação, que deveria ser o ponto de partida para a nossa emancipação, vem esse processo de privatizações, de terceirizações, de não sei o quê. A aprovação da lei foi um dos resultados do Seminário Legislativo do Estatuto da Igualdade Racial, realizado pela Assembleia entre 2023 e 2024, para construir políticas públicas de combate ao racismo e para a promoção da igualdade. O processo envolveu 11 reuniões preparatórias, 7 encontros regionais em diferentes cidades, uma consulta pública online e uma etapa final de debates em Belo Horizonte, que reuniu mais de 130 participantes de 75 instituições. Foram discutidos 3 grandes temas: o direito à vida digna, envolvendo áreas de saúde, educação, cultura, trabalho, moradia e segurança; ações afirmativas e combate ao racismo, levando em consideração a diversidade religiosa e questões de gênero e raça; e ainda financiamento e participação social, para fortalecer o sistema estadual e garantir maior representatividade racial. O resultado foi um documento com 145 propostas e a criação de um comitê de representação, formado pela sociedade civil e poder público, para acompanhar os desdobramentos. Nós temos que ter conhecimento da nossa história, de onde viemos, onde estamos, e a gente poder situar. A outra questão é a justiça restaurativa. Nosso povo não tem acesso à justiça. Não temos, então a gente vive de migalhas, alguém que socorre, ou então começa um projeto aqui, outro ali, mas tudo é muito paliativo, porque se começasse com o processo educacional, as pessoas saberiam por que esse benefício está chegando. A dívida histórica do país conosco facilitaria das pessoas se recusarem, facilitaria das pessoas com mais formação ficar nessa crítica, em vez de contribuir de fato para aprovar e fazer essa correção e trazer a equidade racial no país. Então tem essa questão. A outra passa justamente pela questão financeira mesmo. É necessário fazer isso.
entendeu? E a outra, reformas das instituições. Outro fruto desse movimento do Legislativo Mineiro para combater a desigualdade é a aprovação da lei que reforça a inclusão racial no serviço público. A Lei de Cotas Raciais, promulgada pela Assembleia no início de 2026, garante diversidade, equidade de gênero e regras claras para a inscrição e heteroidentificação dos concursos públicos mineiros. Um marco que fortalece a representatividade e promove justiça social em todo o estado. A nova lei estabelece que pelo menos 20% das vagas em concursos públicos estaduais sejam reservadas para pessoas negras ou pardas. A medida vale para cargos efetivos e empregos públicos na administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e também nos poderes legislativo e judiciário. A reserva só se aplica quando houver 3 ou mais vagas e o cálculo segue o arredondamento proporcional. Para concorrerem pelo sistema de cotas, os candidatos devem, no ato da inscrição, se autodeclarar pretos ou pardos, conforme critérios do IBGE, e passam pela análise de uma comissão de heteroidentificação para validar essa inscrição. Os candidatos negros concorrem ao mesmo tempo às vagas reservadas e às de ampla concorrência. Se forem aprovados para as vagas de ampla concorrência, não contam para efeito de preenchimento das cotas. E caso o número de candidatos negros aprovados seja menor que o de vagas raciais disponíveis, as vagas que sobrarem voltam para a contagem geral de ampla concorrência, para serem ocupadas de acordo com a ordem de classificação dos demais candidatos do concurso. A lei também garante o equilíbrio de gênero no preenchimento das vagas reservadas e prevê alternância proporcional na nomeação, considerando ainda candidatos negros com deficiência. O projeto de lei que deu origem à reserva de vagas raciais nos concursos do Estado foi de autoria coletiva. Vamos ouvir agora as autoras da proposta. A gente colorir também o serviço público, né? Nós estamos falando de Tribunal de Contas, nós estamos falando dos tribunais, nós estamos falando da Defensoria, nós estamos falando do Ministério Público, nós estamos falando de professores em sala de aula, nós estamos falando, inclusive, de professores a nível superior. Nós precisamos garantir a presença de negros nesse espaço, que isso rompe com a discriminação, de que a gente é sujeitos inferiores, combate a desigualdade econômica, porque o nosso povo também ainda está com os piores salários, e isso quando tem salário. E, principalmente, a gente consegue, inclusive, ter política pública com recorte racial, com maior presença de negros nos equipamentos do Estado. A gente vem de uma sociedade escravocrata, não vencemos as desigualdades, vivemos num país racista e, portanto, é preciso que nós tenhamos agendas positivas e propositivas para fazermos esse enfrentamento. Para a gente é muito mais que uma reparação, é corrigir uma injustiça histórica com essa comunidade. Então, a gente já viu que o Supremo Tribunal Federal também já colocou isso no Brasil inteiro, que é constitucional e também é necessário fazer uma correção dessa para que a gente tenha oportunidades, para que a população negra possa participar e disputar, né, as vagas no concurso público, garantindo essa reserva que é muito importante para sair não só dessa condição de subalternidade, nós estamos falando econômica, mas de criar oportunidades, não é privilégio, é criar oportunidade para essa população. O professor e coordenador do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais, Natalino Neves, também comemorou o avanço. Fruto de uma conquista social, né? Uma conquista que veio há muito sendo trabalhada, por meio, por exemplo, da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial aqui no nosso estado, no ano de 2025, e que também antecede a lutas históricas que o movimento social negro vem empreendendo para que a garantia da população negra tenha aí, de fato, um espaço de reparação, de direito ao acesso ao serviço público. Então, a gente está muito feliz. Na educação aqui no estado, a política de cotas nas universidades estaduais mineiras teve início em 2017. Desde então, universidades estaduais e a EPAMIG são obrigadas a reservar vagas para estudantes de baixa renda vindos de escolas públicas. São 45% das vagas garantidas para esse grupo. Dentro desse percentual, há cotas específicas para negros e para indígenas. Além disso, 5% são destinadas a pessoas com deficiência.
A lei também abre espaço para quilombolas e comunidades tradicionais, respeitando o perfil de cada região. Se não houver candidatos suficientes, as vagas reservadas também são redistribuídas para ampla concorrência. Outro ponto importante é o programa de assistência estudantil. Ele oferece auxílio financeiro, moradia, transporte, restaurante universitário, creche e acesso à tecnologia. Tudo para garantir que os alunos permaneçam nos cursos e tenham igualdade de oportunidades. Os editais de seleção detalham percentuais e critérios de participação. E a efetividade dessas políticas públicas são avaliadas todos os anos com a participação dos estudantes. Nós temos um país multiétnico, né? Uma sociedade multiétnica, mas, lamentavelmente, a estrutura de Estado é uniétnica e europeia, né? É branca. Então, onde que, né, fica difícil para a gente, né, e ter uma lei de cotas para assegurar isso, e a gente ainda vê gestores, né, que vira as costas para uma situação dessa. Este foi o Assembleia em Destaque sobre a importância das políticas de cotas para a inclusão e enfrentamento às desigualdades sociais. Você pode acompanhar e participar dos debates sobre esse e outros temas que movimentam o Legislativo Mineiro pela TV Assembleia, pelo nosso portal e redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo programa.